Muito bom! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero desejar boas-vindas aqui para você e dizer que a partir de hoje eu vou estar fazendo uma série de vídeos falando sobre vício. Então, você tem um comportamento que você quer mudar? Você tem um hábito ou um vício que você quer parar? Assista esse vídeo e os próximos que virão, que até o final dele você vai acabar com todo o seu vício, você vai eliminar seu vício e por aí vai. Bom, eu trabalho em uma clínica de dependentes químicos. Na verdade, uma casa de passagem, mas que também atende pessoas com dependência química. E nessa casa, eu ministro um curso chamado 30 dias para a pessoa parar de fumar. 30 dias sem cigarro. É um desafio que eu faço para o pessoal que tem esse problema. E todo esse vídeo vai ser baseado nesse curso que eu ministro lá. E tem, obviamente, vários relatos de pessoas que pararam de fumar, pessoas que no primeiro dia que eles fizeram, a pessoa fez o curso, ela já parou de fumar imediatamente. Mas não é somente para a pessoa que quer parar de fumar. O vício, ele é um comportamento. Então, se você monta uma estratégia para sair de um comportamento, obviamente você pode replicar ele em outros comportamentos. É como aquela velha história, né? A história é o mesmo, só muda os personagens. Mas vamos lá. Então, se você quer mudar um comportamento, um hábito, um vício e por aí vai. Como é que você vai fazer? Tem um passo a passo. O primeiro passo aqui é você querer. Nossa Senhora! Parece meio difícil isso de se entender. E parece meio complicado, mas... Ou parece até clichê, né? Mas o primeiro passo realmente é você querer. E querer de verdade. Como assim querer de verdade? Imagine que você está em uma piscina funda. E você não sabe nadar. E quando você está, ou melhor, piscina não, imagine que você está no mar. E aí você vai caminhando, até você perceber que você está muito distante da praia e você não sabe nadar. E as ondas te levam mais e mais para dentro do mar, mais e mais. E quando você está quando você está se afogando praticamente, você faz de tudo para o quê? Para querer respirar, para querer estar acima, né, da água. Mas mesmo assim, a onda te leva mais e mais profundo. E você mais e mais tenta lutar. Essa é a força de vontade que você tem que ter para lutar contra o seu mau hábito, contra o seu vício. A vontade de querer sobreviver. A vontade de querer respirar. Essa é a força de vontade. Porque muitas vezes, você fala, eu quero, mas na real você não quer de verdade. A real é que você não quer mesmo. A real é que você não tá tão afim assim. Então não vai resolver muita coisa. Você tem que estar afim. Você tem que querer de verdade. Querer. Então o primeiro passo é querer. Segundo passo. Tá, Matheus, eu quero mesmo. O próximo passo que você deve dar é mapear o seu comportamento. Como assim? Pega um lápis, pega uma caneta, pega um caderno e escreva todo o seu dia. Todo o seu dia. O momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir. Escreva detalhadamente a sua rotina de segunda a segunda, ou melhor, de segunda a domingo, né? Descreva tudo que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, sábado e domingo. E você coloca na sua rotina, você vai descrever sua rotina, você vai colocar aonde o hábito entra, o comportamento entra, o vício entra. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do cigarro. Tem esse exercício como ministro para o pessoal e eles fazem sim esse exercício de escrever o seu dia.
Então, por exemplo, a pessoa, é comum isso, né? A pessoa acorda às 5 horas da manhã e logo quando acorda, ela acende o primeiro cigarro. Aí ela vai, tem gente que nem escova os dentes, pra você ter uma ideia. Nem escova os dentes já acende o primeiro cigarro. Tem pessoas que escovam os dentes e vai fumar o primeiro cigarro. Depois de fumar o primeiro cigarro, vai lá, toma um café da manhã. Depois do café da manhã, fuma um cigarro. Ou simplesmente toma um cafezinho, depois fuma um cigarro. Vai para o trabalho, dentro do carro, acende um cigarro. Chega no trabalho, o trabalho é estressante, o trabalho é uma bosta, né? Depois ele se sente tão estressado, que tem que dar uma pausa para fumar, é outro cigarro. Depois ele volta para casa, e na volta para casa ele entra do carro e fuma. E assim sucessivamente. E assim vai. Só que perceba, você pode perceber que o cigarro da manhã é diferente do cigarro durante. O cigarro que ele fuma quando ele acorda é diferente do cigarro que ele fuma quando ele está indo para trabalhar. Que ele fuma, e esse cigarro é totalmente diferente daquele cigarro que ele está na empresa dele, que é totalmente diferente do cigarro que ele utiliza quando ele vai antes de dormir, e que é diferente que ele usa na madrugada, por exemplo. Tem pessoas que acordam para fumar. Então, cada cigarro tem o seu significado. Então, o primeiro passo é você mapear quais são os momentos que você fuma. Se você não sabe os momentos que você fuma, os momentos em que você pratica esse hábito, esse vício, aí fica difícil de você controlar. Que o pior, olha só que interessante. A pior sensação de uma pessoa viciada é que ela não tem o controle sobre o seu vício, o seu corpo, as suas ações. Ela se sente descontrolada. É claro, mas é claro que ela vai se sentir descontrolada. Por quê? Porque ela não conhece a sua rotina, ela não conhece o comportamento. Então o primeiro passo é o quê? Conheça o seu comportamento viciante. Ponto. Conheça o seu comportamento viciante. Ó, ficou um pouquinho longo esse vídeo, 7 minutos. Vou parar por aqui. Essas são as duas dicas, então. Queira muito parar com esse hábito. E segundo, mapeia tudo aquilo que você faz. Escreva a sua rotina. Escreva mesmo. Escreva. Ah, Matheus, é um processo chato? É. É um processo meio cansativo? É. Mas você vai perceber que quando você conhecer o seu vício, quando você conhecer os momentos em que você pratica esse hábito, você vai ter mais controle, mais poder em relação a esse mau comportamento. Faça, não deixe de fazer. Esse é o primeiro passo. Se você não der esse primeiro passo, não adianta você ir com a força de vontade, não adianta, porque você sempre vai se frustrar. E você sempre vai recair. E você nunca vai se livrar desse vício. Você primeiro precisa conhecer o seu comportamento, para aí sim você ter a força de vontade necessária, que vai a longo prazo ser mais eficiente do que simplesmente você falar, eu quero. Então, o primeiro passo, queira, e segundo, faça uma lista, ou melhor, faça a sua agenda, né? Faça a sua lista de tarefas que você faz no dia, colocando os seus hábitos. Certo? Um forte abraço, shalom e até mais.